Olá pessoal, aqui é o Thiago do Trademetria e neste vídeo vamos analisar um robô do MetaTrader que já está no ar, rodando em conta real, para ver se a gente consegue melhorar o desempenho dele usando o Trademetria. Então eu peguei um robô aqui qualquer do MetaTrader, né? E a gente pode ver aqui que esse robô já está em conta real, tem uma curva de crescimento razoável, né? Muito boa. Embora nos últimos 2 anos o rendimento caiu bastante, né? E a gente pode ver aqui que em 2024 ele teve um retorno quase de nada, em 2025 ele tem um retorno muito abaixo da média aqui dele. Então eu peguei as ordens desse robô pelo Trading History aqui, subi no Trademetria e agora a gente vai analisar esse robô para ver o que a gente pode fazer para melhorar, especialmente esses últimos 2 anos. Então aqui, ó, a gente consegue ver todas as ordens desse robô. Inclusive, eu coloquei as taxas do mercado, que são caríssimas, né, altíssimas, e a gente pode ver que já tem uma grande diferença aqui do resultado entre o bruto e o líquido, né? Então, isso é algo que vocês não conseguem ver aqui, que aqui só está mostrando o resultado bruto, aqui já mostra o líquido. E eu coloquei corretagem zero, mas se bem que tem tantos contratos operados, talvez algumas corretoras até cobrem algum valor por isso, por esses contratos, para rodar esses robôs. Mas enfim, temos aqui todas as ordens no sistema e agora a gente pode começar a nossa análise. Então o que a gente pode começar? Podemos dar uma olhada geral aqui no relatório, no histórico de desempenho. Aqui a gente tem todos os meses, dias e meses operados. A gente pode ver que a média aqui por mês é de apenas R$ 344, ou seja, o robô realmente parou de ter um retorno bom, né? Embora esteja positivo, está muito devagar o crescimento desse robô. E os custos já estão comendo um pouco do faturamento dele também. Aqui a gente pode ver o faturamento, ele é até consistente, né? Teve poucos meses de perda, exceto um mês aqui com grandes perdas, a gente vai analisar também. Mas aqui é uma visão geral, assim, um relatório para entender um pouco melhor do robô. Agora que a gente vamos analisar o relatório de desempenho, que é onde a gente realmente começa a ver os problemas com esse robô. Então o que eu posso ver aqui de cara é o fator lucro bruto está muito pequeno, ou seja, para cada R$1 que ele está investindo, que ele está arriscando, ele está fazendo só R$1,20, 21 centavos, ou seja, muito pouco. E a expectativa por trade, que é a média que ele faz por trade, também está baixíssima. R$3 em contratos futuros de índice, de minis, né? É um valor muito, muito baixo. Embora a taxa de acerto esteja muito alta, mas ele não está deixando o trade fluir e, portanto, o fator de lucro está pequeno e a expectativa também. Então, esse é um problema. E a gente vai ver nos gráficos a seguir como isso está refletindo no faturamento do robô. A gente pode ver também que ele opera nas duas pontas, né? Comprado e vendido, faz dinheiro nas duas pontas, isso é muito bom. Porém, ele tem um rebaixamento máximo muito alto, 30% da conta é um valor muito alto para um robô se tornar bem sucedido e consistente. Então esse é um grande problema, talvez um dos mais graves, né? A gente pode ver também que o robô não tem um controle muito bom de risco. Quando tem um trade aqui perdendo R$1.200 num trade, quando a expectativa é só 2,80, ou seja, está muito alto, o robô precisa melhorar o gerenciamento de risco. E a gente também pode ver que o robô segura trades com prejuízo por muito mais tempo que os trades de lucro, ou seja, está com os valores aí de gerenciamento de risco praticamente invertidos, né? Deixando um trade, pior trade é muito maior do que o melhor trade, segurando trades com prejuízo, não está deixando os trades positivos correrem, ou seja, o robô está com muitos problemas e a gente pode ver o que a gente pode fazer para melhorar o desempenho dele. Então vamos continuar nossa análise aqui dos relatórios que eu queria mostrar para você, os gráficos, né? Pode ver que aqui, ó, cada bolinha nesse gráfico aqui é um trade. Pode ver que a maioria dos trades estão muito próximos
dos trades com prejuízo, que são as bolinhas laranjas. E a média de ganhos, média de perdas estão muito pequenas. Ou seja, ele não está deixando o robô trabalhar. E isso, obviamente, está impactando o desempenho do robô. Ó, tá vendo? Ele está fazendo dinheiro, mas muito pouco. Um drawdown muito alto. E mais um gráfico que eu gosto de analisar é esse aqui, ó, que ele, embora ele pareça ter um limite de perdas assim de cerca de R$500, que ele teve alguns dias, ele teve 2 dias aqui com prejuízo acima de R$500. Por exemplo, esse aqui, ó, ele perdeu 1.138. Então imagina se o robô tivesse uma regra que parasse de operar com R$500. Talvez ele já teria economizado uns R$600 aqui, porque a diferença aqui de 500 para 1.200, né, é 600, R$700, né? E aí a gente pode ver que nas métricas financeiras, ó, se ele tivesse parado ali, ele teria R$600 a mais, ou seja, quase 8% a mais de rentabilidade nesse robô. Ou seja, um valor já substancial de apenas uma regrinha que ele poderia ter imposto ali no robô dele. Claro que ele pode ter tido uma perda por conta do mercado, volatilidade repentina, né? Coisas assim. Eu não analiso isso. Mas se ele tivesse essa regra fixa e seguisse, ele já teria um aumento no faturamento desse robô e, obviamente, um desempenho melhor. Então, vamos continuar nossa análise. Vamos olhar aqui um outro relatório que eu gosto bastante, que é o de distribuição por ativo, para ver o que ele está operando. Ele só está operando mini índice. E esse relatório é importante porque se ele estivesse operando mini dólar, a gente poderia comparar os ativos, né? Para ver se a gente consegue operar só um, só o outro, se ele tem mais rentabilidade no dólar, no índice, mas aqui não é o caso. Então vamos passar para o próximo relatório, que é o distribuição por tempo, que a gente vai ver quando que esse robô faz dinheiro. E aqui olha que interessante. Aqui ó, ele perde dinheiro nas 2 primeiras horas do mercado, mas faz muito dinheiro no almoço. E na tarde também. Então isso é um dado muito importante para esse robô. Que imagina, depois a gente vai fazer algumas simulações e vai ver aqui que isso vai fazer muito sentido se ele operasse nesses horários aqui. E aqui também, ó, quarta-feira, olha só que com 632 trades, ele fez R$8.000. E na quinta ele perde dinheiro, na sexta ele perde dinheiro. E olha aqui que interessante esse gráfico também, ó. Ele, nos trades curtos de scalp, ó, de 1 minutinho, ele faz muito dinheiro. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ele faz dinheiro. O resto, ó, só perde dinheiro. Então, assim, se o trader tem acesso a esses dados e programa no robô que ele só deve operar trade curto, depois disso, pode fechar, depois de 5 minutos, fecha a posição, ele teria já uma rentabilidade muito maior. Imagina se ele só operasse de quarta-feira, imagina se ele operasse só entre meio-dia e 1 da tarde. A rentabilidade desse robô seria muito melhor. A gente vai fazer a simulação para comprovar esses dados. Então vamos aqui para o relatório de distribuição de condição de mercado, que é um relatório que eu gosto também, que mostra se o robô, se o trader está fazendo dinheiro em diversas condições de mercado. Alguns traders gostam de operar com alta volatilidade, baixa volatilidade, tendência de baixa e alta. Nesse caso aqui, o robô está fazendo dinheiro em todas as condições de mercado, ou seja, não dá para a gente tomar nenhuma conclusão aqui, porque ele está operando bem em todas as condições. Então vamos agora no simulador de resultados e vamos ver se a gente consegue, deixa ele carregar aqui, vamos ver se a gente consegue criar uma simulação com regras para que esse robô possa ser otimizado. Então aqui a gente pode colocar o que a gente já aprendeu pelos relatórios anteriores. A gente pode colocar aqui, vamos ver aqui um dado que eu esqueci de ver.
que é se ele faz mais dinheiro vendido ou comprado. Ó, ele faz mais dinheiro vendido. Então, vou colocar aqui, se esse robô operar vendido, se esse robô operar, deixa eu ver aqui, em intervalo de 0 a, vou colocar 80 segundos, que é mais ou menos de 1 minuto, como a gente viu lá no relatório por tempo, que os melhores trades são os trades curtíssimos, e vamos colocar aqui no horário de almoço, que é quando o robô tem um desempenho melhor. E vamos rodar a simulação agora. E olha só que resultado surpreendente que mostra o gráfico de faturamento desse robô. Olha só como ele está muito mais suave, com quase nenhum drawdown e fazendo R$ 8,00 por trade ao invés de R$ 2,80, ou seja, uma diferença muito drástica no desempenho, positivamente, né? O robô está fazendo quase 2 vezes mais que 2 vezes aí o resultado atual, né? A gente pode ver aqui, ó, que o resultado atual, olha só que gráfico ruim, né? Olha só esse drawdown. Olha quantos drawdowns tem aqui. E já no resultado simulado, olha como está suave essa curva. Ou seja, se o robô operasse essas condições, ele já teria uma rentabilidade muito maior. E lembra que a gente também viu que quarta-feira é o melhor dia do robô. Então olha só, vamos colocar quarta-feira aqui e fazer uma simulação para ver se a gente ainda consegue melhorar ainda mais esse robô. Não melhorou tanto, porém, se o robô operasse só de quarta e ficasse de boa nos outros dias, ele faria até mais dinheiro. Ao invés de R$ 8,00, ele já faria quase R$ 9,00. Tomando muito menos risco e gastando muito menos também. E aí a gente pode também, quando a gente pode fazer outras simulações aqui, mas baseados nos relatórios que a gente viu, esse parece uma simulação muito boa. Então, quando você descobre uma simulação muito boa, você pode salvar essa simulação aqui, colocar, sei lá, coloca melhor, algo assim, robô 1, né, o nome do seu robô, ou da sua estratégia, salvar, e aí depois você consegue puxar essas ordens e o desempenho nessas condições. Ó, vamos ver aqui os trades nessas condições. Ó, a gente pode ver aqui, ó, que os trades, veja que não é mais 2,80 por trade, ó. Tá vendo que os trades estão muito maiores, ó, os ganhos, né, muito maiores. E olha só o resultado líquido, né? 1.624, mas é só operando com um contrato. Ó. Ele tem aqui, a gente pode ver até quantos contratos ele opera em média. Por aqui, é a posição média de 2 contratos. Ou seja, imagina se ele opera nessas condições que a gente descobriu serem as melhores e opera com mais contratos. Que agora ele tem uma rentabilidade muito maior, ele pode aumentar a mão. Com um drawdown muito menor. Então ele poderia aumentar a mão e ter um faturamento aí muito maior. Então esse é a grande vantagem do Trademetria. Ele mostra para vocês onde vocês estão perdendo, onde vocês estão ganhando, o que fazer para melhorar. E nesse robô que eu peguei, eu nem analisei outras coisas porque eu não sou o trader, né? Eu não sou o desenvolvedor desse robô. Mas se eu fosse, eu ia também rastrear as estratégias desse robô. Se é uma, se é duas, não sei quantas. Mas eu poderia colocar aqui as estratégias desse robô. Por exemplo, você pode criar suas próprias estratégias, né? Sei lá, rompimento, algo assim. E aí vocês podem também usar os filtros, né? E também podem fazer uma análise por estratégia para ver qual estratégia esse robô está operando melhor. E adicionar
no simulador de resultados, essa estratégia, para ter um rendimento e um desempenho até maior. Então, como eu estava falando, né, o Trademetria ele te dá essa análise que é muito difícil você conseguir apenas operando no mercado. Essa é a grande vantagem do Trademetria. Ele usa seus dados operacionais, seus trades, para identificar esses padrões operacionais e até emocionais, né, que ele consegue detectar para melhorar o seu desempenho. E nesse caso aqui foi um robô de mini, né, mas pode ser com ações, dólar, qualquer tipo de mercado. A gente trabalha com muitos mercados. Então eu vou finalizar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comente para que eu possa fazer outros vídeos também. Muito obrigado e até o próximo.